Olá, sou Betânia Eugênia Rodrigues da Silva, aluna da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, fui orientada pelo professor Levi Pocato. O TFC tem como título Estudo de uma abordagem contrastiva para o treinamento de modelos para reconhecimento de atividades humanas. Mas qual foi o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho inclui três grandes conceitos, que é RAR, Conhecimento de Atividades Humanas, SSL, que é o Aprendizado Autossupervisionado, e CPC, que é uma premissa que é uma técnica dentro da premissa de SSL, que é a codificação preditiva contrastiva. O objetivo, de fato, foi investigar como a combinação de diferentes datasets no pré-treinamento impactam na tarefa-alvo. Primeiro, vamos definir um pouquinho sobre o que vai ser o RAR. Todo mundo tem uma rotina que se repete ou não. Mas, normalmente, a gente acorda, escova os dentes, se alimenta, vai trabalhar, e etc. Cada um tem uma rotina diferente. Só que ela se intersecta em um único ponto atualmente, que é o uso do smartphone. O smartphone, ele tem sensores, e esses sensores capturam o que o usuário está fazendo. A gente tem alguns sensores, por exemplo, acelerômetro, giroscópio de temperatura, magnetômetro. E os que vão ser usados nesse trabalho são o de acelerômetro, giroscópio, que a gente tem os dados plotados, então a gente consegue evidenciar como que funciona aqui o acelerômetro, o giroscópio, como que ele consegue perceber as atividades dos seus usuários. Nesse caso, por exemplo, a gente tem um celular no bolso de uma usuária que está sentada, então a gente não vai perceber muita variação ali no acelerômetro, porque o celular está parado, né? A menos que ela mexa ou que ela levante, aí a gente vai conseguir perceber que ela levantou, porque o celular mudou sua aceleração, até mesmo o giro, né, a rotação, a posição que é dele. A gente consegue evidenciar, através desse gráfico, como as atividades impactam a aceleração do celular. Nesse caso aqui, a gente vai estar plotando dados do acelerômetro e vamos observar esse bonequinho que está pulando e o segundo que está deitado. Nesse primeiro caso, a gente tem um alto pico, então uma alta amplitude, uma variação. Isso porque o usuário está pulando. Aqui nesse segundo caso da comparação, o usuário está deitado. Perceba que não tem muita variação. Por exemplo, se o celular estiver no pulso dele, não tem muita variação no eixo do acelerômetro, o celular não está mexendo. Então, aqui o celular, através de seus sensores, conseguem capturar o que o usuário está fazendo. Se ele está descendo a escada, se ele está subindo a escada, se ele está sentado, se ele está correndo, se ele está com uma mochila e tá. Se ele está com o celular tá dentro da mochila, tem um comportamento diferente se o celular está no bolso, por exemplo, porque o giroscópio vai estar, principalmente se o celular estiver solto dentro da bolsa, o celular vai estar capturando essa mudança, né? Vamos entrar então aqui na parte de SSL. O que é o SSL? O SSL tem como premissa treinar um extrator de características robusto, que a gente vai chamar de backbone, através de uma tarefa que pode ser de pretexto e usando dados não rotulados. A premissa do SSL vem justamente para isso, para utilizar toda essa gama de dados que a gente produz diariamente, que não está rotulada, porque rotular é um processo custoso. Que vamos para o pré-treinamento. A gente tem uma entrada que pode ser imagem, pode ser série temporal, no nosso caso é uma série temporal, que vai entrar no backbone. Pode ser, pensa como uma caixinha. O backbone pode ser qualquer coisa. Uma CNN, GRU, RNN, transformer, pode ser encadeando diversas camadas. O que importa é a representação que está sendo aprendida por esse backbone, que pode ser que nos dê uma representação melhor ou pior para cada tipo de técnica. Acoplado a esse backbone, a gente tem uma cabeça de projeção, que vai projetar o nosso dado, que foi a nossa representação aprendida, para o espaço de interesse. Depois que temos, então, o pré-treinamento do backbone, a gente transfere esse backbone com os pesos no lugar ótimo.
né? Essa é a premissa. Então, ele já vai ter treinado por um modelo que é mais robusto. Sendo assim, a gente descarta a cabeça de projeção e acopla uma cabeça de predição, que normalmente, se a gente estiver falando de uma tarefa de RAR, é uma MLP simples, que vai ser suficiente, já que o backbone já foi pré-treinado e já está no lugar ótimo. Vai ser suficiente um modelo simples e menos dados, né? Já que eu tenho um modelo simples, eu posso sim entregar menos dados rotulados, que ele vai conseguir ter um bom desempenho, na maioria das vezes. Bom, aqui a gente vai entrar na tarefa pretexto do CPC. Bom, inicialmente a gente tem uma tarefa, uma série temporal, que é a entrada do CPC. Essa série temporal, ela é dividida em passado e futuro. O passado vai passar pelo backbone, né, e vai gerar um vetor de contexto. Esse vetor de contexto vai fazer o quê? Ele vai tentar prever o que tem logo à frente, no futuro. Então, a gente vai ter uma loss, né, uma função de perda, que vai tentar o quê? Que é a NSE, ela vai tentar maximizar a informação mútua entre essa previsão que o passado nos proporcionou com o que acontece na realidade, que é o que está lá no futuro. Aqui a gente tem todo o modelão do que acontece, então a gente tem a entrada, que é essa série temporal, todo mundo passa pelo primeiro codificador, que é o GENC, geram representações. Dado isso, é sorteado aleatoriamente um tempo, tudo atrás desse tempo é passado, tudo na frente é futuro. Só o passado passa pela GR, que é uma autorregressiva. Isso gera um vetor de contexto. Dado isso, a gente tem, então, uma cabeça de projeção que vai projetar a nossa representação do espaço de interesse, e aí que vai entrar, então, a informação mútua, que é onde a gente faz multiplicação entre essas duas representações. Então, o que foi previsto do que aconteceria lá e o que vai acontecer de fato. Bom, para o nosso trabalho foram selecionados 4 datasets que são amplamente utilizados na literatura: o Car Motion Sense Railroad, na posição weight, e o UCI. Todos eles foram padronizados em 50 Hz e a unidade de aceleração para metro por segundo ao quadrado. Os datasets utilizados no pré-treinamento foram feitas 15 combinações distintas, que são os datasets tomados 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e, por fim, os 4 datasets juntos no pré-treinamento. Bom, o trabalho desenvolvido utiliza como base do artigo e também código dos autores do CPC para RAR, que está a referência. Bom, o primeiro experimento foi a validação da técnica do algoritmo. Aqui a gente consegue perceber que obtemos resultados muito parecidos com o que foi reportado pelos autores. Aqui a gente usou os mesmos hiperparâmetros e o mesmo código. No segundo experimento, que é o que é a estrela aqui do nosso trabalho, é o impacto do datasets no pré-treinamento, né, do que acontece no pré-treinamento lá na tarefa downstream. Então, lá no pré-treinamento, a gente tem um misto de datasets. Pode ser que ele esteja sozinho, 2 a 2, 3 a 3 ou 4 datasets. E aí a gente vai e tem a tarefa-alvo com os datasets que também foram listados. Por exemplo, essa tabelinha, a gente tem, ela está ordenada em forma, e ela está ordenada de forma decrescente. E aqui a gente consegue perceber quem eram os datasets que estavam no pré-treinamento. Na primeira linha, por exemplo, quando o currar é a tarefa-alvo, quem estava no pré-treinamento da primeira linha é currar e motion sense. E perceba que aqui, olhando especificamente para o currar, todas as melhores posições de F1 score possuem o currar. Então, aqui a gente já consegue inferir algumas coisas, de que quando o pré-treinamento inclui o dataset da tarefa downstream, a gente consegue ter um melhor desempenho. Aqui a gente acontece, aqui a gente evidencia a tabela do Motion Sense, Railroad e UCI, que na maior parte das vezes também segue esse padrão. Experimento 3 foi a análise qualitativa das representações. A gente utilizou o t-SNE para isso. Então, aqui na parte de baixo, a gente tem os dados brutos,
Então, todas as classes que normalmente estão misturadas e o CPC, como o CPC impactou na separação das classes, certo? Aqui no caso do UCI, por exemplo, a gente consegue perceber facilmente que os clusters foram formados. Por exemplo, a atividade aqui de caminhar, aqui a gente tem subir e descer escadas, a gente consegue ver clusters muito bem definidos. A gente consegue perceber que o CPC deu um ganho para a separação das classes. Bom, aqui no experimento 4, a gente consegue ver o impacto do pré-treinamento do desempenho com os dados limitados. Então, a gente foi aumentando de 1% até 100% a porcentagem dos dados na tarefa downstream, ou seja, na tarefa-alvo, e a gente consegue perceber que com o CPC, 1% já é suficiente para chegar muito perto, por cento dos dados já é suficiente para chegar muito perto de quando os dados estão 100%. Então, aqui no RAR, por exemplo, 70 e poucos por cento, só com 1%, 70 e pouco por cento de F1 score, quando eu só tenho 1% dos dados do RAR lá na tarefa downstream. Então, isso facilita muito para o modelo, a gente consegue ter um modelo mais simples lá na tarefa-alvo. E lembrando que esse tracejado é a estratégia de from scratch, que é quando o modelo é inicializado com pesos aleatórios, então ele é treinado do zero. A gente consegue perceber que no caso do Currar, 1% deu pouco mais aí de uns 32% de F1 score, muito diferente de quando o modelo estava pré-treinado com o CPC. Bom, a gente teve algumas conclusões de que mais importante do que o tamanho do dataset ou a sua variedade lá no pré-treinamento, mais importante do que isso é o quê? Que o dataset do downstream esteja lá no pré-treinamento. Para quê? Para que ele consiga aprender sutilezas e padrões que será encontrado na tarefa-alvo. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque lá na tarefa downstream, eu tenho poucos dados, eu posso dar poucos dados para modelos e eles são rotulados, certo? Lá na tarefa de pré-treinamento, eu posso colocar os dados, porque não me importa se eles estão rotulados ou não, não são utilizados rótulos na tarefa de pretexto. Bom, obrigada, Cheque, obrigada, Unicamp, e eu finalizo por aqui. Por fim, as referências do trabalho. Muito obrigada.